Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à edição de número 44 do Rugido Cast. Sempre digo que aqui não é podcast, aqui é aula cast e é porque eu tenho a bênção de conseguir trazer muita gente especial para cá. Um insight é o que você precisa para virar o seu jogo, para construir o seu negócio para chegar exatamente no resultado que você ainda não tem. Então, ó, bora aí já pegar papel e caneta, pegar o seu bloco no celular, porque hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com você sobre comunicação que vende. Muito especial porque, aliás, esse é um traço das pessoas que eu faço questão em trazer aqui. Pessoas que, de fato, têm resultado, que não estão falando da boca para fora, que não estão falando uma teoria de algo que não vivenciaram. Dani Martins, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço por você ter aceitado. Eu tenho um carinho muito grande para essa mulher incrível que está aqui. Uma admiração gigante, porque além de ser uma pessoa de muito resultado, ela é um ser humano com um coração maravilhoso. Então, ó, vou ler aqui a bio para vocês entenderem de onde veio essa mulher, quem é. CEO da Sales Prime, casada, mãe de 2 filhos lindos, pituquinhos, que eu acompanho lá pelo Instagram, uma das maiores especialistas em vendas no Brasil, campeã e recordista de vendas de uma das maiores empresas do mundo e reconhecida no topo da Times Square em Nova York. É chique, viu, gente? O negócio aqui é outra história. Criadora do método Prime de alta performance em vendas. Você quer vender mais aí? Duvido que você não queira vender mais, né? Quem não quer? Especialista em vendas baseadas em técnicas avançadas, comportamento humano e neurociência, que é outra coisa que eu amo. Quem me acompanha aqui sabe. Mais de 1,5 milhão de pessoas e empresas impactadas no Brasil em 7 países do mundo com o método Prime. Bora lá, porque, ó, tem pergunta aqui hoje. Dan, antes de mais nada, queria que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória, que é linda. Aliás, se você não acompanha, se tá mulher no Instagram, depois vai lá, né? Já dá seu arroba aqui, logo de cara. Gente, que bom que tá aqui, que bom estar aqui com você e poder compartilhar com vocês também aí de casa um pouco daquilo que a gente vive, do que a gente tem como missão ensinar e compartilhar com as pessoas para transformar a vida, para trazer prosperidade, para trazer crescimento. Então, vendas é sobre comigo. isso, né? Vendas é sobre prosperidade, é sobre transformar a vida. A gente precisa dizer isso. Exatamente. E, bom, Dani Martins Pro, tá lá no Instagram, segue lá, tem YouTube também, Sales Prime, o Instagram da Sales Prime, e a gente está ali diariamente compartilhando conteúdos para ajudar e levar mais crescimento para todo mundo que acompanha a gente. É isso, conta um pouquinho dessa jornada, dessa trajetória. Bom, a minha jornada é uma jornada comum, tá, gente? Não tem nada de extraordinário em mim. Mentira, fake news, tem sim. Não. Ela se tornou uma das maiores especialistas em venda no Brasil, não é à toa, não é uma jornada comum, vai. Vamos lá. Mas talvez a jornada não seja comum, mas eu sou uma pessoa comum. É verdade. Como muitas pessoas que estão aí assistindo a gente, né? Eu não acredito que tem nada de extraordinário, a não ser as decisões que a gente toma na vida que pode mudar drasticamente o nosso futuro, né? O extraordinário não necessariamente vem no nosso DNA, mas vem nas decisões e na forma como a gente conduz a nossa vida. E eu sou de uma família muito pobre, né? A gente, até os meus 9 anos de idade, Dani, eu morava numa casa de 3 cômodos, para 4 pessoas. A gente entrava na cozinha, depois tinha a sala e um quarto. E dentro do quarto tinha um banheirinho minúsculo. E ali eu vivi até os meus 9 anos de idade. E depois mudei para uma casa de 4 cômodos. Olha que evolução maravilhosa, né? Então, de família muito pobre, com bastante escassez financeira. O que eu não tive escassez foi de amor, né, na infância. Isso foi muito bom. Então, sempre tive um pai e uma mãe presente que me ajudaram. Uma mãe que foi muito maravilhosa. Ele conduziu eu e a minha irmã, que era manicure. E ela era manicure nas horas extras, porque a função principal dela era ser mãe. O meu pai trabalhando, era motorista particular, minha mãe manicure. E assim a gente viveu a nossa infância. Quando eu tinha 15 anos, Dani, eu decidi vender algumas coisas para complementar a renda da família e poder ajudar. Às vezes eu queria fazer alguma coisa diferente, comprar um shampoo diferente, mas não dava. Aí eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro, né? E aí eu comecei a trabalhar numa loja de lingerie de uma amiga da minha mãe, no estoque. Trabalhava ali de 14 para 15 anos, ganhava R$ 270 por mês.
e estudava à noite, já nessa fase, nessa época. E aí, nas férias, eu falei, poxa, o que mais eu posso fazer para ganhar um pouquinho mais? Porque, pô, eu trabalho o mês inteiro, ganho R$ 270. E aí, o amigo do meu pai vendia uns kitzinhos de revistas para colorir, que custava R$ 5. Ele vendia nas escolas municipais. Eu falei, viu, você não pode me dar uns kits de revista para vender na rua? Porque, ó, eu vou nos comércios, meu pai me pegava o guia na época, me mostrava onde que tinha os comércios próximos. E eu falava assim, me mostra que ônibus que eu pego para ir lá e poder fazer essas vendas. Aí meu pai falava, pega esse, faz... Imagina, 14 para 15 anos. É surreal hoje a gente pensar numa criança de 14, 15 anos, que hoje em dia não dá mais, eu acredito, né? Eu não tenho coragem de deixar assim minha filha aí tão abertamente. Mas na época era o que dava e, cara, eu tinha autoconfiança para falar assim, não, eu vou. Pegava a minha mochilinha, colocava 20 kits nas costas, ia nos comércios, passava 1h30, vendia tudo e voltava. Olha isso. E aí, veja, de R$ 5 eu ganhava 2 de comissão, R$ 3 eu tinha que devolver para pagar a revistinha e para ajudar um instituto de criança com câncer. Aí eu fiz uma conta. Eu falei assim, gente, se eu vendo 20 kits por dia, eu ganho R$ 2 para cada kit, eu ganho R$ 40 por dia. Se eu vender 10 dias seguidos, eu ganho 400. Já é quase o dobro do que eu ganho trabalhando o mês inteiro. E eu nem preciso ficar o dia inteiro. Então, eu comecei a entender que tinha algumas coisas em vendas que me trazia algum resultado diferente daquele que eu tinha que fazer todos os dias, todos os meses, e com isso eu conseguia ganhar mais. Ali foi o meu primeiro despertar. Mas eu não enxergava que aquilo era uma profissão. Para mim, era uma forma de fazer renda extra. E aí eu pensava assim, bom, agora eu tenho que ter uma profissão. O que eu vou ser de profissão? Eu não tinha muita referência. Né? Aquilo era uma ocupação, mas eu não enxergava como uma carreira. E aí, com 15 para 16 anos, eu falei, bom, preciso estudar para passar num vestibular, para fazer uma faculdade, porque eu tenho que ter uma profissão. É assim que a gente aprende, né? E aí eu quis ser enfermeira, mas depois eu descobri que não era para mim. Até que com 19 anos, estudando, fiz cursinho e tudo, eu falei, preciso entrar na faculdade, mas eu preciso de um trabalho, né? E aí o amigo do meu pai falou assim, olha, tem uma vaga para você ser secretária lá na empresa, quer que eu te recomendo? Eu falei, meu, por favor. Eu já entendi que enfermagem não era para mim, eu falei, bom, então eu vou para administração. Bem todo mais mundo tem que fazer próximo, administração, né? Dizem que todo mundo tem que fazer administração. Eu falei, vou para administração. E aí quando eu fui fazer a entrevista, Dani, de emprego, a moça pediu para eu preencher um perfil comportamental, um relatório sobre mim. E aí quando voltou o relatório, ela falou assim, olha, você não serve para ser secretária, mas você serve para a área de vendas, a gente tem uma vaga aqui, você quer? Não creio. Juro. Aí eu falei assim, ela falou, só que é a metade do salário. Tipo, era assim, R$500, R$600 o fixo, mas tinha comissão. E aí eu falei, eu tinha 19 anos. Aí eu falei assim, olha, claro que eu aceito. Não é porque eu acreditava, não é porque eu queria, não é porque eu enxergava uma carreira de vendas. Era porque é a única alternativa que eu tinha. Eu queria fazer faculdade, eu queria me desenvolver e tal. E aí comecei, Dani. Comecei oficialmente, então, com 19 na área de vendas. Fiquei nessa empresa, tive muito sucesso, né? Bati as metas, ganhei muito melhor do que eu ganharia se eu tivesse sendo secretária. E fiquei nessa empresa por alguns anos. E quando eu tinha 26, eu aceitei um grande desafio, que é ir para uma empresa multinacional, uma das maiores do mundo, para vender algo que era muito difícil, que é seguro de vida. Então, na outra empresa, que era uma empresa de marketing, eu estava indo super bem, tinha muitos resultados, saí de lá sócia do dono da empresa na área comercial, era uma startup, uma empresa pequena, mas em pouco tempo eu já tinha renda ali de R$10 mil por mês, imagina, para uma menina de 25 anos. Naquela época, né? Naquela época. Que hoje R$10 mil, muita gente aqui já tá falando, pô, uma renda legal, né? Exatamente. Naquela época era... Vendendo, né? E eu pensava assim, poxa, se eu tenho facilidade aqui, quando eu entrar nessa multinacional, eu vou arrasar. E aí a gente tem todos os desafios da vida. Foi difícil para mim no começo. Passei por alguns vales, tive algumas dificuldades, mas consegui encontrar as chaves de mudança, as grandes decisões, encontrar os caminhos extraordinários. E aí sim, durante 10 anos que eu fiquei lá, tive reconhecimentos muito grandiosos. Foram mais de 18 prêmios nacionais e internacionais. Dos 10 anos eu fiquei 9 vezes entre as melhores do Brasil, 7 entre as melhores do mundo. E em 2021 que eu fui campeã e bati o recorde de vendas aí. E fui reconhecida lá no topo da Times Square. Tem um monte de coisa nessa jornada e nessa trajetória que ao longo do podcast eu posso ir contando. Mas o que eu posso dizer é que a conclusão desse processo é que, primeiro, o sinônimo de vendas é prosperidade, para quem sabe vender de verdade, para quem usa vendas como uma ferramenta inteligente de crescimento. Então, isso ficou muito claro para mim. A segunda coisa é que a gente não pode contar só com talento,
o talento é importante, mas quando você coloca estudo e inteligência naquilo que você faz, você chega a lugares que nem você é capaz de imaginar. E a vontade de vencer. Eu sempre fui uma menina que desde muito nova tive vontade de vencer. Eu olhava para aquela situação que eu vivia e aquilo não me trazia felicidade. Não felicidade no sentido profundo da palavra. Eu era uma criança feliz, mas eu entendia que o mundo tinha muito mais para mim. Que eu entendia que Deus tinha muito mais para mim. E eu era uma menina sempre inconformada com o resultado. Então, quando eu tinha que estudar para uma prova, eu estudava de verdade. Sabe, uma pessoa dedicada em tudo que fazia? Poxa, no meu colegial, eu tive uma bolsa 100%. E eu pensei assim, cara, eu tenho uma bolsa 100% num colégio particular, que muitas crianças gostariam de estudar. E o meu pai, por trabalhar na instituição, conseguiu uma bolsa para mim. Eu tenho que ser a melhor aluna. Eu tenho que estudar. Então, eu lembro que tinha prova de biologia, que era algo difícil para mim. Eu acordava 5 horas da manhã. Eu tinha que sair às 7, tinha que entrar às 7 no colégio. 5 horas eu acordava, fazia resumo. E, enfim, era sempre muito dedicada no que eu fazia. E não é porque eu era muito inteligente, era porque eu era esforçada, né? Então, eu entendi isso também, que esforço leva a gente para um patamar melhor do que o que a gente está. Mas o esforço inteligente leva a gente para o topo. Então, isso foram as lições que eu tive na minha trajetória. E aí, a minha missão virou, uma vez que eu consegui chegar nesse topo e mudar drasticamente a história da minha vida, eu enriqueci através das vendas, mudei as próximas gerações da minha família através de vendas. Hoje tenho condições de dar uma vida melhor para minha família, e não só minha família de filhos, marido, como pai. Não só o seu núcleo familiar, exatamente, né? Por conta das vendas. Então, assim, foi muito transformador, mudou drasticamente. Eu saí da sobrevivência, literalmente, e encontrei a prosperidade. E entendi o que me fez chegar lá. E aí virou uma missão de vida, junto com a Sales Prime, com todo um time maravilhoso que eu tenho, a gente ensinar essa metodologia para que outras pessoas e outras empresas, né, essa metodologia dentro de empresas e dentro da trajetória de vendedores também faça com que eles cresçam muito. Então é isso, um resumo e depois a gente pode se aprofundando um pouquinho mais. Uau! O que me leva à segunda pergunta. O Tá. que exatamente é o método Prime e como ele transforma a forma de vender? Ótima pergunta. Bom, primeiro, como que ele foi construído, né? Porque hoje em dia tem tantos métodos, Dani. Você entra na internet, é método daqui, é método dali, faz isso que funciona, faz aquilo que funciona. E eu sempre pensei assim, cara, quem fez o método? Por que você está me dizendo que esse método funciona, né? Então, o método Prime, ele foi construído com base numa trajetória de 18 anos. Eu já atendi mais de 7 mil pessoas, já vendi, já fiz processo de venda com mais de 7 mil clientes diferentes, né? Eu vivi literalmente 18 anos da minha vida vendendo. Aliás, eu acho que vale um parênteses aqui. Quando você fala que uma das vendas mais difíceis é o seguro de vida, acho que vale você colocar todo mundo na mesma página, né? Porque, assim, talvez as pessoas não entenderam por que essa é uma venda tão difícil. Tão difícil. Hoje em dia é menos difícil. Mas há 13 anos atrás, quando eu comecei nesse mercado, era muito mais difícil. As pessoas, primeiro, assim, por que as pessoas... Ninguém acorda querendo comprar um seguro de vida, né? Nem querendo morrer, principalmente. Exato. Mexe com uma questão sensível do ser humano. Que é, poxa, eu vou comprar um seguro de vida para quando eu morrer, alguém ser beneficiado por isso. Ele é contraintuitivo. Não é uma coisa confortável. Então, e quando eu entrei no mercado lá atrás, isso ainda era mato, né? As pessoas ainda não tinham essa visão, muito preconceito. Tinha gente que não queria falar comigo porque achava que se comprasse um seguro, ela ia atrair a morte. Sabe? Eu falei assim, não, gente, calma, não vai atrair a morte. Mas é o seguinte, meu filho, você vai morrer de qualquer jeito em algum momento, né? Você não vai poder ter como tomar essa decisão depois. E se a gente não sabe o dia, então a gente tem que se prevenir, né? Então, assim, é muito difícil de vender. Hoje menos. Hoje tem ferramentas, tem produtos que trazem um novo significado, um novo sentido para esse produto. Mas era muito desafiador. Então, além de ser vendedora, eu ainda tive o desafio de vender algo que era difícil, né? E aí, o método ele foi construído com base nesses 18 anos de trajetória. Então, cada vale que eu me via, cada frustração, cada falta de resultado, cada coisa que eu me via que faltava algo para mim, para eu chegar no próximo nível que eu queria, foram os pilares que foram estruturando a metodologia. Então, a primeira coisa que eu identifiquei de maneira muito clara. Durante 10 anos, eu competi com mais de 1.300 vendedores. Só que não são qualquer vendedores. Eles são vendedores de uma empresa que é reconhecida mundialmente
como uma das empresas que melhor treina os seus vendedores no mundo inteiro. Então, uma empresa de 150 anos, presente em 40 países, uma das maiores do mundo, que para você ser aprovado no processo seletivo que tinha lá, já era super difícil. Você já tinha que ser uma pessoa um pouco acima da média. E quando você passava no processo, antes de você atender o primeiro cliente, você ficava 2, 3 meses em treinamento. Então, assim, treinamento muito qualificado, um treinamento de vendas muito bom, que é referência hoje no Brasil inteiro. Essa seguradora é uma referência de empresa que melhor treina o time de vendas. Os caras são muito bons. Então, eu fiquei 10 anos nesse ambiente, onde o nível era altíssimo e onde os reconhecimentos eram muito intensos. E eu sempre gostei de reconhecimento. Então, todo ano tinha ranking. E a gente era avaliado por diversos critérios. Qualidade, atendimento, sustentação do cliente, a forma de vender, a forma como você desenhava o programa para o cliente, né, o projeto para ele de seguro. Então, a gente era avaliado por diversos critérios, num índice de competitividade altíssimo e num índice de qualidade também muito alto. Então, essa foi a minha escola. Eu vim de uma outra escola que era mais low profile, que eu já era muito estudiosa de vendas nessa outra empresa, mas quando eu cheguei aqui, o jogo mudou, outro jogo. Então, nesse contexto, todos os vales que eu vivi ali foram os starts que eu tive para uma tomada de decisão para chegar no próximo nível. Quando eu estava no ano do campeonato, que foi um ano competindo com mais de 1.350 pessoas, no começo do ano, que foi 2020, foi o ano da pandemia. E eu tive um encontro ali de mentoria. Na época, eu estava tendo uma mentoria com o Joel J, que, né, você conhece também. Foi logo depois que eu comecei a ter meus primeiros contatos com ele. E a gente olhou para o ano de 2020 e falou, galera, veio uma pandemia por aí. Qual que é o objetivo de vocês? E ele falou, qual que é a sua meta para esse ano? No ano anterior, eu tinha ficado em 5º lugar. E aí, ele falou assim, cara, você já é muito alta a performance, né? E o que você vai querer para esse ano? Eu falei, olha, se eu ficar top 5 de novo, no ano de pandemia, competindo com 1.350 pessoas, eu já tô feliz. E aí ele falou assim, mas por que não o primeiro lugar? Aí eu falei assim, cara, porque o primeiro lugar é outro nível, é muito difícil, você não tem noção do nível de dificuldade. Falei, outra coisa, quem compete no primeiro lugar trabalha muito, trabalha 15, 16, 18 horas por dia, você não tem noção, os caras são muito hard, e a maioria eram homens. Dos 30 primeiros colocados, 95% eram homens. Eu falei assim, falei, Joel, eu tenho uma filha, minha filha tem 1 ano e 8 meses. Eu sou casada, eu tenho uma família, eu não quero pagar esse preço. E aí ele me falou uma frase. Aí ele falou assim, mas esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. Você não estudou pra caramba? Arrepiei agora. Você não estudou pra caramba? Você é a menina da neurociência, você é a menina que estuda, você chegou a hora de colocar em prática. Esforço inteligente, Dani. Aí eu falei, caramba, meu... Ai, falei, Joel. Aí eu falei assim, tá, mas não tomei decisão na hora. Mas beleza, fiquei com aquilo, óbvio que eu tinha o desejo de ser campeã. 5 anos antes, minha mãe... Eu não sabia dessa história, Você cara. sabia? Conheço vocês há anos e não sabia dessa história. 5 anos antes... Eu tinha desejo de ser campeã, mas sempre parecia, sabe, que era uma coisa tipo assim, não, top 5, consigo. Mas assim, primeiro, cara, primeiro é outro jogo, Aí, 5 anos antes, minha mãe tinha profetizado na minha vida e falado, filha, um dia você vai ser campeã. Ela ia comigo em todos os reconhecimentos, meu pai, meu marido e tal. E aí eu falei, pô, então tinha o desejo, lá no fundo, sabe? Aí eu falei, então chegou a hora de fazer o esforço inteligente. Então esse é o ano que eu vou me provar. Que eu vou provar se de fato tudo aquilo que eu estudei e que eu pratiquei até hoje é algo que vai ser suficiente para me levar até o topo, sem que eu negligencie as coisas mais importantes da vida para mim. Porque na mente das pessoas, no geral, Dani, as pessoas acreditam que para você chegar no topo, você tem que pagar um preço muito alto. E muitas pessoas chegam no topo à custa de pagar um preço muito alto em relação à família, a filhos. Sim. Todos os campeões do ano anterior, não todos, mas a grande maioria, eram campeões, mas a família estava dilacerada. E não era aquilo que eu queria. Sim. Então eu falei, bom... Eu sei que família é um pilar muito importante para você. Muito. Deus e família, assim, inegociável. Sim. Inegociável. Aí, beleza, Dani. Eu falei, bom, então esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. E aí eu falei assim, bom, então deixa eu entender tudo que eu fiz para ter sucesso até aqui. Quais foram as coisas que eu fiz, quais foram as dificuldades que eu tive, como que eu coloquei inteligência no processo. E, de fato, qual que vai ser, então, esse meu esforço inteligente. E aí eu tracei e fui levantando tudo que eu tinha feito nos últimos 18 anos para ter chegado em resultados tão contundentes, porque não foi do dia para a noite. Eu falei, bom, então eu vou botar o esforço inteligente. E eu fiz isso durante todo o ano. Aí você pergunta assim, o que é o método Prime? O método Prime são as 5 inteligências de vendas para você chegar no topo. Basicamente,
começa com inteligência comportamental. Então, a gente tem 5 inteligências, eu vou falar das 5 para você e vou falar por que eu escolhi que fossem essas 5 e por que elas foram fundamentais para mim. A primeira é a inteligência comportamental. A inteligência comportamental, ela tem 3 coisas. 3 coisas. A primeira é, qual que é a sua personalidade? Lembra que eu falei que quando eu tinha 19 anos, eu fiz uma análise de perfil? Que era o DISC na época, que era tipo um DISC na época. Era tipo um DISC, mas era bem simples. Mas naquele análise eu já descobri a minha personalidade. Quando eu peguei o relatório e eu li, Dani, eu falei assim, cara, eu sou isso aqui. Cara, eu sou isso. Como então eu posso usar a minha genética, aquilo que Deus me deu, habilidades que correm na minha veia, para eu poder ter mais sucesso naquilo que eu vou fazer? Eu não tinha ainda essa clareza, mas eu entendi o seguinte, eu tenho algum talento, eu nasci com algum talento, só que esse talento, ele pode, talvez por isso eu tinha facilidade de vender revistinha na rua, entendeu? Porque uma época, eu levei meu namorado para vender comigo, na época que hoje é meu marido, né? Eu falei assim, ó, eu vendo de um lado, você vende do outro. Em 1 hora eu vendi, em 1 hora ele voltou com uns 20 kits e não vendeu nada. Eu falei, cara, como assim? Por que você teve dificuldade? Ele falou, não, é difícil vender. Depois eu descobri. O perfil dele é completamente diferente. O perfil dele é diferente, mas olha que coisa mágica. Aí eu falei assim, não. Então vamos lá. Dani, aonde que tudo começou? Esse foi o meu raciocínio. Eu falei assim, se eu for campeã, eu quero levar isso para o maior número de pessoas no mundo inteiro. Porque eu vou ter entendido essa fórmula. Porque eu vivi ela durante 18 anos. E aonde que tudo começou? Essa foi a pergunta que eu fiz. Onde tudo começou? No comportamento, na personalidade. Então, começou aos 19 anos, quando eu descobri que eu tinha alguma habilidade para isso. Beleza. Então, a inteligência comportamental tem 3 coisas. Tem a sua personalidade, que você consegue medir hoje através de softwares. Hoje, na nossa empresa, eu tenho um software que é um dos melhores do mundo para analisar o perfil comportamental de todas as pessoas que a gente treina. Olha que coisa incrível. Sim. Por que eu faço isso? Porque essa foi a minha verdade. Porque quando chega um time comercial para eu treinar e eu rodo um perfil comportamental, eu consigo ver a habilidade de todo mundo. Aí você fala assim, Dani, qualquer pessoa pode ser vendedor? Qualquer pessoa. Desde que a pessoa saiba o que ela tem de forte. Então, na minha personalidade, eu sei o que eu tenho de forte para eu poder vender mais. Só que às vezes, por exemplo, o meu marido, que é um conforme, né, mais analítico, ele talvez queria usar a minha habilidade para vender mais, que é de comunicação, não é a dele. A habilidade dele é outra. Mas se eu souber usar a habilidade dele e mostrar para ele como que ele, usando a habilidade dele, ele pode vender melhor, ele com certeza também teria resultado, entende? Então, veja, inteligência comportamental começa lendo a personalidade da pessoa. Se você me mostrar que um conforme consegue ser um bom vendedor, meu Deus do céu. É possível. Inclusive, o vendedor que foi campeão depois de mim, ele era um conforme. Uau! Tá? Então, eu posso... É óbvio que tem que ter adaptações. Sim. É óbvio que essa pessoa vai gastar uma energia diferente do que a energia que eu gasto. Mas dizer assim, essa pessoa não pode ter sucesso? Sim. Não, ela pode ter sucesso em vendas? Sim. Tá? Isso eu acredito de verdade. Porque eu acredito muito na força do treino. Eu acredito muito na força do Tem muito a questão da motivação também, né? No comportamental. Tem várias coisas. Tem a motivação, o que motiva essa pessoa a querer. Tem o fato dela se conhecer e saber o que ela tem de potente para usar a favor dela. E tem o treino. E tem habilidades que ela pode desenvolver. A gente tem a neuroplasticidade que comprova que a gente pode desenvolver habilidades dependendo daquilo que a gente precisa. Então, se eu sei a minha personalidade, se eu tenho um motivo forte para fazer isso acontecer, e se eu tenho um treinamento para desenvolver as habilidades que faltam em mim e tecnicamente o que eu preciso fazer, por que não vai dar certo? Entende? Então, beleza. Então, inteligência comportamental é o primeiro pilar. São 5 inteligências. Nesse primeiro pilar, a gente avalia a personalidade, através desse software, que tem 98,7% de assertividade. A gente avalia a jornada. O que é a jornada? A jornada é tudo que a pessoa viveu. São todas as crenças e as convicções fundamentais que ela construiu sobre ela mesma. E isso aconteceu do 0 aos 12 anos de idade. Então, do 0 aos 12 anos, todo mundo constrói algumas convicções profundas sobre quem ela é, o que ela é capaz e o que ela merece. E isso é construído com base no ambiente que ela vive, quem cuida dela, o que ela ouviu, viu e sentiu. Então, quando a gente entende isso, e eu junto a personalidade com a jornada, com as convicções fundamentais que essa pessoa tem sobre ela mesma, eu consigo ter uma clareza muito grande de autoconhecimento. Só aqui eu já preparo, cara, de forma muito poderosa um vendedor. Muito. Eu nem cheguei em técnica de venda ainda. Eu tô falando só sobre cabeça. Só sobre cabeça. Caramba. E a terceira coisa que a gente avalia é questões do cérebro.
Aham. O cérebro tem vieses cognitivos. Sim. Ele tem alguns sabotadores. Uhum. Como que a gente trabalha melhor isso para um vendedor não se sabotar? Sabe? Para ele não querer alguma coisa, mas ao mesmo tempo que ele quer, ele se vê se sabotando. Ele não faz follow-up. Uhum. Ele quer muito, mas tem alguma coisa que fica puxando ele aqui para falta de resultado. Então, a gente identifica também alguns padrões de sabotadores dentro do universo de vendas, para time de vendas e líderes comerciais, e a gente consegue trabalhar isso também, de uma forma trazendo clareza. Veja se isso não é um sabotador. E as pessoas com clareza, Dani, eu falo que clareza... É outro jogo, né? É outro jogo. Todo mundo na vida deveria ter um chá de clareza. Nossa. Deveria saber, assim, quem eu sou geneticamente, qual que é a minha personalidade. As pessoas já se conhecem um pouco, mas não muito. Ai, eu nem A sei se as grande pessoas já se maioria- conhecem um pouco. Acho que tá mudando um pouco, Tá mudando. mas olha... Mas, assim, dá pra melhorar muito, né? Então, assim, conhecer a sua personalidade, entender as convicções profundas que você construiu, que foram construídas em você, e saber como funciona a sua mente, como que você pode ficar ligado em gatilhos, em sabotadores que ela coloca no seu dia a dia, e que se você tiver consciência disso, você consegue gerenciar. A gente não consegue gerenciar o que a gente não conhece. Uhum. Então, essa é o primeiro pilar, que é a base do nosso método. É a base comportamental. Isso é só personalidade, crenças fundamentais e sabotadores. A camada de cima é emoção. Aí é inteligência emocional. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você tem a personalidade, você tem as suas características da personalidade, mas tem também como que você lida com as emoções. Então, a gente tem a inteligência emocional. E a gente desenvolve 5 inteligências emocionais muito poderosas para quem trabalha com vendas. 5 inteligências, que é autoconfiança, autorresponsabilidade, automotivação, antifragilidade e controle do ego. Essas são as 4 emoções que são mais presentes no dia a dia de um vendedor. E que se ele aprender a controlar, identificar e controlar, e a gente tem ferramentas práticas para isso, práticas mesmo, exercícios que ele faz de 5 a 10 minutos por dia, para fortalecer essas emoções, essas habilidades emocionais e começar a perceber resultado de forma prática na vida dele, como vendedor. Esses são os 2 primeiros pilares. Depois vem o terceiro, que é técnica. Inteligência técnica. Inteligência técnica é o que eu preciso fazer quando chega um cliente. Eu vou abordar ele, o que eu vou falar para ele? Da prospecção até o fechamento de um negócio, quais são as melhores práticas? Quais são as mais inteligentes? O que é gatilho mental? Eu vou usar gatilho mental com alguém? Vou. Como? Em que situação? Com qual perfil de cliente? Em que momento? Em qual momento? Então, o que a gente vê hoje nos cursos tradicionais de vendas? Só passa o gatilho. Vamos treinar técnica, gente? Vamos treinar script de vendas? Vamos lá, o cliente chegou. Vamos treinar um script com ele aqui, ó. Fulano de tal, se ele falar isso, você fala isso, se ele falar isso, você fala isso, você fala... Aí fica o time inteiro agarrado naquele script. E aí todo mundo é treinado para vender daquele jeito. Dani, olha, 99% das empresas no Brasil, elas vendem baseado num processo de venda que ela quer vender. Ela decide o processo de venda dela, né? Uhum. Poucas empresas estão olhando para o processo de compra que o cliente tem. O jeito que você vende é o jeito que o cliente compra? Isso é genial que você falou. Isso não tem livro no Cada Brasil, eu li isso no livro fora. Olha só, cada cliente tem um jeito de comprar. De um jeito diferente. Por uma motivação diferente. Aí você fala assim, mas Dani, pelo amor de Deus, como que a gente consegue mapear isso que você tá Venda falando? Faz mente não muito ao sentido. cliente. Maravilhoso esse livro, né? Aí vai ter um monte de empresário aqui, líder comercial, que fala assim, o que você tá falando faz muito sentido, mas na prática, como eu coloco isso num time comercial? Então, a primeira coisa é parar de querer manter um padrão para todo mundo. Se você vende igual para todo mundo, pode ter certeza que tem muitas pessoas que não estão comprando, porque o jeito que você está vendendo para essa pessoa não vai funcionar. Uhum. Como que a gente... por que eu não falo que é só técnica de venda? Por que eu chamo de inteligência técnica? Porque técnica de venda vai aumentar 15% do seu faturamento. Técnica de venda. Vai dar um efeito? Vai. Mas vai dar um efeito pequeno. Uhum. Agora, quando a gente fala de inteligência técnica, é a técnica certa aplicada para a pessoa certa. Então, uma das coisas que a gente ensina é como o vendedor lê o perfil comportamental do cliente em 3 minutos. 3 minutos. Eu estou aqui com você, você está sentada comigo, eu vou te fazer 1 ou 2 perguntas e baseado no seu jeito de falar, na sua velocidade de fala, no tom de voz, no jeito que você responde, nas objeções e nas perguntas que você me faz, eu consigo identificar se você é mais dominante, mais influente, mais estável ou mais conforme. E, identificando isso, eu não preciso ter toda a resposta do seu perfil. Mas se eu soubesse que você está no quadrante de cima, por exemplo, tenho certeza que a Dani
ou é dominante ou é influente, mas estável conforme, com certeza ela não é. Os dois. Só isso, Dani, já me faz ter um processo de vendas com você completamente diferente do que eu teria para um conforme, por exemplo. Porque eu sei como você compra. Um dominante decide mais rápido, ele não é muito de ficar pensando, ele é prático, ele não gosta de perder tempo. Então, tem uma questão emocional que você leva em consideração, mas você é rápida. Se eu ficar te explicando muita coisa e dando muito detalhe, vai te cansar. Entende? Então, assim... Só que, se eu ajo desse jeito com o cliente conforme, provavelmente ele não vai comprar. Nossa, total. Porque ele é o cara que precisa do detalhe, ele é o cara que gosta de pensar, o ciclo de decisão 5 dele reuniões. é mais compra. O ciclo de decisão dele é mais longo, o seu ciclo é mais curto. Então, eu falo que o grande vendedor, o vendedor de alta performance, o time de venda de alta performance é um time de especialista em pessoas. Porque a gente vende para pessoas. E as empresas estão muito preocupadas em treinar sobre explicar em relação ao produto. Não que isso não seja importante, é importante. Mas se a gente vende para pessoas, a gente tem que ser tão bom em entender de pessoas quanto a gente entende do que a gente vende. Isso é uma coisa tão óbvia. Sensacional. Mas por que as empresas não fazem isso, né? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. E porque pouca gente no mercado sabe fazer isso. E outra coisa, até então não tinha método. Como que você faz? Então eu falei, cara, eu vou ter que ser a pessoa do método, de falar assim, parece que é difícil, né? Mas a gente tem um passo a passo. Então, a hora que você sentar, pergunta isso, faz aquilo. E aí você vai identificar. E quando você identificar, olha aqui as palavras que você pode usar com essa pessoa. Essas palavras que ela vai gostar de ouvir. Olha aqui como que você pode conduzir. Então, você pode ter 4 scripts. Um para cada tipo de perfil de cliente. Só nisso, a taxa de conversão já vai aumentar muito. As empresas falam assim, cara, eu quero aumentar 50% do meu faturamento. Eu tenho que aumentar 50% do meu time de vendas? Não. Você tem que aumentar no mínimo 50% da sua taxa de conversão, porque a probabilidade dela estar ruim é muito grande. Se a taxa de conversão de uma empresa é menos de 20%, ela está vendendo para quem já quer comprar. Porque, estatisticamente, 20% dos clientes que chegam até você, eles já têm um pouco mais de consciência do porquê que eles querem. Sim. Eles já trabalharam melhor essa necessidade. Então, ele chega já meio que pronto para comprar. O vendedor não vende, ele sofre uma compra. Entendeu? E o que tem de empresa que tem vendedores que sofrem compras, o que tem de empresa de vendedores que são apresentadores de produto, mas não são vendedores de verdade... Sim. Empresas bilionárias. A gente atende empresa pequena, média e grande, né? E gigante. As pequenas, assim, é um time acima de 5 vendedores, a gente já tem alguns programas iniciais que a gente já consegue atender. E a gente atende empresas bilionárias que tem centenas de vendedores. E aí você olha uma empresa bilionária que você fala assim, você tem um time de apresentador de produto. Imagina se você tivesse um time de vendedor de verdade. Para onde você iria? Então, a inteligência técnica, que é o terceiro pilar, é um pilar que eu ensino técnica de vendas, baseado no perfil do cliente. Então, é muito mais assertivo, né? Esforço inteligente. O quarto pilar, Dani, é sobre inteligência prática. Porque eu fiz muitos cursos de vendas, muitos. Fiz muitas formações. Fiz formação em neurociência, num instituto em Miami, que chama Neurogênesis, com uma grande neurocientista, que é a doutora Rosana Alves, que hoje, inclusive, dá aula dentro da nossa plataforma. Então, fiz formação em neurociência, voltada para vendas. Fiz formação em gestão das emoções, muitas horas. Fiz formação em técnicas de negociação e fechamento com metodologia de Harvard. Fiz diversos cursos, li diversos livros. Só que eu era vendedora. Então, o que eu tinha que fazer? Quando eu saía do curso, que era muito teórico, eu tinha que arrumar o meu jeito de colocar em prática. E às vezes encaixava, às vezes não encaixava. Então, uma das coisas que é um grande diferencial do nosso método, que a gente ensina de forma prática como coloca em prática. Então, uma das maneiras da gente treinar é fazendo os nossos alunos vender pra gente. E a gente dá o feedback na hora. Se aquilo tá bom, se não tá, onde que tá falhando no passo a passo. Ó, faltou aqui. Aqui você esqueceu de pedir recomendação. Aqui você esqueceu de fazer essa introdução do jeito que é a melhor introdução a ser feita. Então, uma das coisas que a gente faz é um roleplay. Roleplay é uma simulação de vendas. E a gente desenvolve uma metodologia própria de roleplay que a gente analisa 17 pontos dessa venda. Então, ele vendeu, tem 17 aspectos que eu vou avaliar e eu vou dar uma nota. Aí eu dou uma nota, ele se dá primeiro uma nota para eu entender se ele tem consciência do que ele precisa desenvolver. Depois eu dou uma nota e dou feedback. E aí ele repete, para a gente poder treinar ele de uma forma mais eficiente. Então, essa é a quarta inteligência, que é a inteligência prática. É como pega a teoria e coloca isso de forma didática e simples no dia a dia de um time comercial. E a última, Dani, foi algo que tá fora da lógica. Como que eu explico isso? Tá fora da lógica. Tá fora da lógica, da razão, daquilo que é fácil de explicar. Mas o fato é o seguinte.
No ano do meu campeonato, em março, a meta começava 1º de fevereiro e até 31 de janeiro do ano seguinte. São 50 semanas que a gente fica avaliado, né? E o Joel falou aquilo, né? Foi 2020, ele falou, e aí, vai ser primeiro lugar e tal? Eu falei, pô, vamos ver. Vou ver se eu vou ter coragem, né? E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu vou lutar pelo primeiro lugar esse ano. Porque 5 anos antes ela tinha falado, ela tava num reconhecimento comigo. Imagina, sou de família pobre, né? A minha mãe viajou pela primeira vez de avião com 59 anos. Ela morria de medo de andar de avião. Aí eu falei, mas mãe, é o seguinte, ganhei uma viagem. E eu posso levar você, o pai e o Daniel. Naquela época eu não tinha filho ainda. Aí ela, ai, minha filha, sério? Eu falei, sério. Ela falou, mas eu tenho medo de andar de avião. Eu falei, mas mãe, é pra Miami. Ela falou assim, então vamos tomar um Dramin e vamos. Adoro. Vamos tomar um Dramin e vamos embora, porque Miami, filha, não vai dar, eu vou ter que ir. Depois ela amou, só queria andar de avião. Foi comigo pra Dubai, foi comigo pra um monte de lugar do mundo todo. Sensacional. E era uma grande torcedora, então ela subia no palco, segurava a minha placa e, poxa, era muito legal. Ela, meu pai, sempre meu marido, grandes torcedores, né? Aí, Dani, eu falei, mãe, vou e tal. E aí a minha mãe tava com muito cansaço. E a gente foi fazer um exame pra saber como ela tava. E ela tava com vários problemas cardíacos, né? Chegou a fazer uma angioplastia, colocou 4 stents, mas 7 dias depois a minha mãe faleceu. E eu já estava em segundo lugar quando isso aconteceu. Foi no meio do meu campeonato. Eu comecei em janeiro, a minha mãe faleceu dia 3 de julho. Então foi uma grande perda, uma dor. Foi muito difícil, porque eu falei, cara, e agora? Eu estou em segundo lugar, num ranking de 1.300 pessoas, 1.350 pessoas. A minha mãe, minha maior torcedora, mas minha mãe não está mais aqui. E a minha mãe que cuidava da minha filha para eu poder trabalhar. Então, veja, eu tinha a paz de deixar minha filha com a minha mãe para eu poder buscar o campeonato, o primeiro lugar. Sim. Falei, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? E eu fiquei ali um mês no limbo, sabe? Tipo, um mês ali, tipo, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, não vou. Quando foi em agosto, eu estava dirigindo numa estrada, indo atender um cliente. E aí eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Porque se eu ficar em cima do muro, não vai dar. O objetivo é muito grandioso. Se eu não decidir de uma forma definitiva, não vai dar. E ali, Dani, no carro, eu tomei uma decisão, irredutível, sabe? Eu tomei uma decisão de corpo e alma, acho que de uma forma que eu nunca tinha tomado antes, em relação a ser campeã, né? Mas com todas as células do meu corpo, irreversível na minha cabeça. Eu tava com muita saudade da minha mãe, tava na estrada, tava chorando, e aí eu falei assim, cara, eu vou ser campeã. Eu vou ser campeã, tá decidido, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Eu vou fazer isso para honrar minha mãe, porque ela acreditou que eu seria. E no dia que eu for reconhecida, vai ter mais de 1.500 pessoas, e a minha mãe vai ser aplaudida de pé. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, eu vou ser campeã. Mas assim, Dani, eu lembro da sensação. Eu sentia em cada pedaço do meu corpo. Eu falei assim, eu vou até o final. E aí, Dani, eu peguei o celular e mandei um áudio pro meu marido. Eu falei assim, amor, eu decidi. Eu vou ser campeã. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou precisar da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda com a Juju. Mas assim, amor, eu vou ser campeã. Tá decidido. Eu nunca tinha falado isso, verbalizado. Ele só mandou um áudio assim. Ele só mandou uma mensagem dizendo assim, eu sempre disse pra você, você já é campeã. Só faltava decidir. Olha que profundo. Aí eu falei, beleza, mandei um áudio pro meu gestor. Falei, Vitor, eu vou ser campeã. Tá decidido. E ali, foi em agosto isso, né? Minha mãe tinha falecido dia 3 de julho, foi em agosto. Eu coloquei toda a minha energia, todo o foco, tudo que eu estudei, tudo que eu acreditei, tudo, Dani, gestão das emoções, tudo. Só que eu parei num pedaço. Tudo isso me levou até um lugar. E eu entendi que se eu ficasse só com isso, não ia dar. E aí eu pedi para Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe de tudo, todas as coisas. Eu fiz o meu máximo. Eu estudei, eu me dediquei. Eu tô dando o meu melhor, mas assim, tá muito difícil. Tô sentindo muita falta da minha mãe. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que seja algo que transcende a minha capacidade. Porque não sei se eu vou conseguir sozinha. E eu falei, Deus, e outra coisa, se o Senhor quiser me usar de alguma forma depois para eu mostrar para as pessoas que é possível vencer, sem negligenciar as coisas mais importantes e sendo capaz de vencer uma grande dor, eu vou ensinar isso para todo mundo.
Fui ensinar isso pro mundo inteiro. Porque até então eu não enxergava que eu ia ser uma mentora. Eu não tinha noção da grandiosidade do que vinha depois, entendeu? E ali eu falei, Deus, coloca a mão, entendeu? Faz os milagres, me dá força, me ajuda. E eu tenho convicção que se não fosse Deus e a inteligência espiritual que a minha família me ajudou a me desenvolver desde que eu era criança. Eu conheci Deus com 9 anos de idade, porque meu pai me apresentou, ele falou, filha, é o seguinte, vamos na igreja comigo? E eu falei, mas pai, 9 anos, pra quê? Ele falou, eu preciso que você conheça quem é Deus, para você caminhar com ele. E com 9 anos eu aceitei que Jesus e Deus, Espírito Santo, eles seriam meus amigos, eles caminhariam comigo durante toda a minha vida. Mas eu sempre fui muito deixa eu fazer a minha parte, sabe? Deixa eu fazer a minha parte. Eu sou muito assim... Não te entregue na mão, né? Não preciso... Óbvio que eu tenho que confiar, porque ele é o dono de tudo, mas assim, deixa que eu faço, sabe? Sabe aquele filho, não, mãe, deixa que eu faço, assim. Só que nesse momento, Dani, eu falei, Deus, assim, eu não vou conseguir mesmo, sozinha. Eu confio muito que o Senhor sabe o que é melhor, mas assim, eu preciso que o Senhor haja e que o Senhor coloque a sua mão. Então, Dani, eu vivi uma experiência muito poderosa. E até a última semana eu fiquei em segundo lugar. Até a última semana. E na última semana eu tinha 3 negociações muito importantes. Que se dessem certo, eu não ia ser só campeã, como eu ia bater o recorde de pontuação que já tinha existido em 22 anos da empresa no Brasil. E aí eu falei, eu vou fazer meu máximo. Eu estudei mais de 5 horas para cada uma das negociações. Eu falei, eu vou fazer o meu melhor, mas, Senhor, faz sua parte. E aí deu tudo certo. E Deus me honrou. E eu não fui só campeã, como bati o recorde, né? Todas as negociações deram certo. Mas eu vi muitos milagres de Deus ao longo do caminho. Então, eu falo que eu poderia parar na 4ª inteligência e ensinar o óbvio. Comportamento, tem isso no mercado. Às vezes o que falta é juntar as peças e a gente sabe fazer isso muito bem. Mas eu poderia parar no comportamento, na inteligência técnica, na inteligência emocional, na prática, mas eu estaria restringindo as pessoas no mundo inteiro de poder viver algo que transcende a capacidade dela, sabe? A gente não é bom o suficiente sozinho. E chega uma hora que tudo bem a gente pedir ajuda, sabe? Eu vi como se ele estivesse lá de cima olhando assim, falando assim, ai, finalmente você pediu ajuda. Deixa eu te entregar tudo que eu já tinha separado aqui para você, sabe? Então, hoje a gente tem aula de inteligência espiritual. E não tem nada a ver com religião, né? Mas a gente tem aula para dizer para as pessoas que sim, elas podem se aproximar de Deus, elas podem desenvolver um novo relacionamento com Ele, descobrir quem Ele é de verdade, que Ele é um pai de amor e que assim como ela tem o sonho, Ele também tem sonho, sabe? Para ela. E quando o nosso sonho ainda coincide com o dele, é muito transcendental, é muito maior do que o que a gente é capaz de entender. Então hoje eu tenho a honra e a alegria e a responsabilidade de dizer que nós somos o único método de vendas no Brasil que uma das 5 inteligências é a inteligência espiritual. Para fazer... Faz como, Brasil, para continuar aqui. Para mostrar para as pessoas que, de fato, existe algo muito maior do que a gente é capaz de enxergar. E que todo mundo tem acesso. E o melhor de tudo é de graça. Esse é o único módulo que a gente não cobra. A gente dá de bônus para todos os alunos e para todas as empresas, porque quem sou eu para cobrar? Foi dado de graça para mim? É de graça, entende? Então, hoje a gente dá essa aula é aberta. A aula que a gente dá, acontece uma vez por mês, que é de inteligência espiritual, a gente chama todo mundo, até quem está na rede social e quer assistir. Porque quem sou eu para cobrar por algo que foi feito de graça por mim, sabe? E tudo bem, se outras pessoas decidem cobrar, nada contra, mas eu senti que é a minha parte de devolver, sabe? Então é isso, Dani. O nosso método Prime é formado meu Deus. por essas 5 inteligências. Pela primeira vez no Rugido Cash, temos até lágrimas. Meu Deus do céu. É claro que assim, a gente respeita muito as questões empresariais, né? Tem muita empresa que não quer trazer o tema e tá tudo bem. A gente fica com as 4 inteligências e funciona muito, dá muito resultado. Mas aquelas que acreditam, fica lá a aula aberta para quem quiser da empresa participar ou não. E a gente toma muito cuidado para ser muito sensível em relação a isso, né? Lá tem gente de tudo que é lugar, né? Dani. Tem espírita, tem católico, tem ateu, tem todo mundo lá. E a gente traz de uma maneira muito, muito amorosa, muito vivendo daquilo que a gente vive, sabe? Do nosso dia a dia. É isso. Uau! Olha só.
Depois dessa experiência aqui. Gente, eu falei pra vocês, né? Porque vocês entenderam por que eu falei que eu admirava demais essa mulher? Que era um ser humano incrível? Então, não tava rasgando seda à toa. Vocês entenderam, né? Vou me recuperar aqui, que eu tenho uma pergunta muito importante para você. Voltando para a questão da comunicação e vendas, que é o seguinte. Bom, não é que a gente saiu, né? Mas, enfim. Na sua experiência, Dan, quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao tentar se comunicar para vender? Tá. A gente falou um pouco disso, né? Tentar, acho que você falou um pouco quando você falou que eu vejo que é um erro muito grande de você focar no produto, no serviço e não no ser humano que está ali, né? Dani, a parte de comunicação é extremamente importante para vendas. Extremamente importante. Eu diria que a habilidade de comunicação em vendas é fundamental. Não só em vendas, mas na vida, né? Sim. Quem tem habilidade de comunicação chega mais longe. Isso é claro. Isso não dá nem para discutir, né? Agora, em vendas, tem algumas coisas que são, assim, terríveis. Que a falta de habilidade de comunicação traz consequências terríveis. Vamos lá. Vou quebrar alguns paradigmas aqui. Tá. Algumas pessoas acreditam que bons vendedores são pessoas que falam muito bem e que são excelentes comunicadores. Ótimo. Isso é verdade até certo ponto. Sabe por quê? Porque geralmente quem tem habilidade de comunicação e persuasão são pessoas influentes. Dentro do perfil comportamental, quando a gente olha um time comercial, eu olho o time e eu avalio quem ali é dominante, influente, quem é estável, quem é conforme. Os influentes, eles são os mais desenrolados. Eles são os que conseguem se conectar da forma mais rápida com o cliente. Eles falam bem, eles são bons argumentadores, o nível de persuasão deles é alto, só que tem algumas coisas muito importantes que a gente tem que considerar. Geralmente, eles são péssimos escutadores. A escutativa deles é baixa, eles falam muito. E não perguntam muito. E vender muito. de forma inteligente é muito mais sobre perguntar do que sobre falar. Então, a primeira grande paradigma que a gente quebra é assim, para de falar. Pergunta e ouve. Se você está falando 90% da reunião, tem alguma coisa errada. Tem diversas explicações científicas que eu poderia dar para isso, do que acontece na mente do cliente quando a gente fala demais, né? Mas eu vou me ater aqui só às práticas de comunicação ineficientes na área de vendas. Então, uma delas é falar demais. A outra é perguntar pouco, ou perguntar de menos, ou até pergunta, mas faz pergunta que não tem lógica, o que também é péssimo. Então, você tem que saber que tipo de pergunta você faz. Dá como que você exemplos pergunta. para ajudar quem está ouvindo a gente. Tem 4 tipos de pergunta que um vendedor tem que saber. Perguntas de contexto, para você entender o contexto inicial do cliente, de onde que ele veio, qual é a expectativa dele, qual que é a situação atual dele, né? Óbvio que dependendo da sua venda, se é uma venda mais complexa, você precisa de mais informações. Se é uma venda mais simples, mais transacional, você precisa de menos. Mas é muito importante que você entenda o contexto. Aliás, essa deveria ser uma das primeiras perguntas antes de você desatar a apresentar a sua empresa, o que você faz, abrir um folder. Nada do que você vende importa se o cliente não tiver uma necessidade sobre aquilo. Então, essa primeira obrigação é descobrir qual que é a necessidade. Eu falo, as pessoas compram ou por uma dor latente ou por um desejo ardente. A nossa função como vendedor é descobrir que dor é essa e que desejo é esse. Quando você descobre a dor ou o desejo, ou ambos, porque às vezes tem dor e desejo na mesma pessoa, na mesma empresa, você consegue apresentar o que você faz de uma forma muito mais assertiva. Porque ele não está mais ouvindo a apresentação de um produto, ele está ouvindo a solução do problema dele. E isso aguça muito mais as percepções dele, a atenção dele. Ele vai te levar muito mais em consideração do que se ele sentar, você fazer um quebra-gelo e já começar a abrir um folder e explicar aquilo que você faz. Então, essa é a primeira coisa, saber fazer perguntas. A primeira, então, perguntas de contexto, de situação. Depois, perguntas para entender melhor sobre o problema, para diagnosticar melhor esse problema. E aí, a grande maioria dos vendedores param aqui. Eles fazem uma pergunta de problema, né? Ele começa assim, tudo bem, olha, que bom estar aqui com você e tal. Qual que é a sua expectativa? O que te motivou a estar aqui? Aí a pessoa fala, não, porque eu vi o contato de vocês em tal lugar, achei vocês na rede social e eu vim aqui para conhecer o que vocês fazem. Aí o vendedor fala, não, legal. Mas assim, tem alguma coisa que... Aí ele já fala assim, não, eu sou um vendedor diferenciado. Deixa eu já fazer uma pergunta de problema para eu não ficar só na superficialidade. Então, mas me conta um pouco mais sobre você para eu entender melhor, né? Aí o cliente fala mais uns 2, 3 minutos. Olha, não, então eu vi que vocês são uma agência de viagem e tal, né? E assim, eu quero me planejar para uma viagem. E vocês foram super recomendados, é isso.
Aí o vendedor já se acha no direito de ir lá e falar, não, então você está no lugar certo. Deixa eu te explicar como é que funciona o nosso trabalho. Porque o nosso diferencial é esse, porque ele acha que está arrasando. Ele não está arrasando. Porque ele ainda não entendeu. Nem investigou direito o cliente. Não investigou. Então, assim, tem que chegar na segunda camada de, tá bom, qual que é o desejo, então? O que você gosta numa viagem? Para onde? E aí daria para fazer diversas perguntas para entender melhor. Então, você fica nessa parte de diagnóstico de uma forma mais intencional. Quando você for apresentar, você já apresenta baseado na resolução, no desejo dele, da dor dele. Você vai ser infinitamente mais assertivo. E quando você ainda identifica... E aí é o que é maravilhoso. Se você pergunta mais no começo, pelo jeito e pelas respostas, você vai conseguir identificar muito melhor o perfil dele. Então, você vai apresentar usando as palavras certas, dando ênfase, a ênfase certa, porque você pode ter 5 diferenciais, mas para o cliente só um basta. Por que você vai bater no 5? Sendo que se você desse 1 e resolvesse a questão dele, e trouxesse o contexto, e tratasse ele do jeito que ele quer ser tratado, você já aumentaria 100% sua taxa de conversão. Então, o saber fazer perguntas é muito importante. E influente, além de não saber fazer pergunta, ele faz pergunta responsiva. Sabe o que é pergunta responsiva? Ah, Dani, eu imagino que você gosta de viajar, assim, pra praia, né? Você tem cara que gosta de viajar pra praia. Ele pergunta e ele responde pelo cliente, entendeu? Ele fala tanto que ele não dá conta de perguntar e cala a boca. Ele pergunta e ele mesmo responde. Você fala assim, pergunta e deixa o cliente falar. Gente, ouve. É minha filha, tadinha. Ouve. Eu trabalho isso desde pequenininha com ela, porque eu era essa pessoa, né? Tive que Então, trabalhar demais. Demais. Você E pergunta... até hoje, às vezes, eu me tenho que me frear. Eu falo, ops. Não, você pergunta e já responde. É uma pergunta afirmativa, uma pergunta que você está condicionando a resposta. Isso é muito ruim. Eu tive E é muito engraçado isso, porque, assim, a minha sorte foi ter passado pelo jornalismo, né? Você tem que se treinar. Isso ajuda muito. Você tem que treinar para saber perguntar e Não saber tem ouvir. como, você não, ou você fica quieta lá e faz a pergunta e escuta, ou você não sai com o material do que você precisa. Exato. Então isso é um treino absurdo, mas mesmo assim eu tive que, desafiador. Pro influente, era o meu principal perfil, depois com o tempo mudou. Virou dominante influente. Mas nossa, isso que você tá falando é muito real. É muito real, é muito real. E assim, eu pego os 10 times de vendas de 10 empresas diferentes, Dani. Eu tô rindo, mas é de nervoso. É de nervoso. Não, e aí o empresário que tá assistindo, a pessoa que é vendedora, que tá num time comercial, ou é um vendedor autônomo que tá assistindo, falar, meu Deus do céu, sou eu. É você. Então, veja. Então, de comunicação. Vamos lá. Falar demais. Deixa eu só terminar as perguntas. Perguntas. Então, situação, depois investigar mais o problema. Depois, e pergunta de implicação, é assim, se você não resolver desse jeito, você vai resolver como? A pergunta de implicação é para mapear quais são as possibilidades que essa pessoa tem de resolver algo que não seja com você. Às vezes já tem até um fornecedor, um competidor na manga. Às vezes você mapeia o concorrente que ela tá vendo. Às vezes você mapeia... Sabe quem que é o primeiro concorrente de toda venda? Alguma solução própria que essa pessoa arruma na cabeça dela de resolver. Por exemplo, eu não preciso contratar uma agência de viagem. Eu posso colocar no chat GPT, dizer o roteiro que eu quero. Cara, eu não vou gastar nada. Sim. Esse é um concorrente. Das agências de viagem, é um concorrente. Sim. Eu mesma fui fazer um roteiro de uma última viagem que eu fiz, que tinha muitos detalhes. Eu falei assim, cara, mó caro essa agência cobrou, né? Deixa eu botar aqui no chat GPT. E eu coloquei, fiz o prompt detalhado, ele me deu um roteiro maravilhoso. Eu decidi fazer ainda assim com a agência de viagem, porque ela conseguiu, em uma reunião de 30 minutos, me mostrar por que eu deveria fazer com ela. Gente, e por que o chat GPT porque que o chat GPT não conseguiria me entregar algumas coisas, e foi muito importante ter feito com ela. Muito. A gente teria batido cabeça em algumas coisas se não tivesse feito com ela. Mas olha a importância de eu estar com ela, dela me fazer perguntas e me mostrar por que eu deveria fazer com ela e não... Mas você entende? Era um concorrente dela. Total. Não era outra agência de viagem. Era outra alternativa que eu tinha, que eu ia gastar zero. Não, Entendeu? aliás, hoje a inteligência artificial é um concorrente na Pra venda quase de tudo. todo mundo. Pra quase tudo. Então, Porque todo entendeu? mundo acha, todo mundo cai nessa falácia, assim. Se E você... maravilhoso, gente. Eu sou super fã de inteligência Não, a artificial, gente usa mas muito também. mas tem muita coisa que não faz sozinho. Exato. Agora, assim, aí tá. Então, eu mapeio com a pergunta de implicação Desculpa, eu falei errado. A pergunta de implicação não é mapear a concorrência. A de concorrência é a última, que é necessidade de solução. Você mapeia. A de implicação... Foi mal, me empolguei. A de implicação, você mapeia qual seria a consequência que ela teria de não comprar. Então, se ela não tomar essa decisão hoje
que consequência ela teria, Uhum. né? Então, vamos lá. Situação, contexto, entender o cliente. Problema, identificar a dor e o desejo dele. Implicação. Se você não tomar essa decisão hoje, como que vai estar a sua vida daqui a um ano? Quais são as consequências? Qual o preço você vai pagar de não tomar essa... Tem 2 preços. O preço de comprar e o preço de não comprar. Entendeu? Porque a pessoa já toma até consciência do... Exatamente. Essa sequência de perguntas faz justamente aumentar o nível de consciência dela para ela entender a consequência que ela teria caso ela não tomasse essa decisão. O que também aumenta, faz acelerar o processo de decisão. Se ela levaria mais tempo para decidir, com uma sequência certa de perguntas, você encurta o ciclo de decisão. Porque ela entende a urgência que ela tem. Entende? E as implicações que ela não estava enxergando. Então, a gente ajuda o cliente a enxergar, a descobrir o real motivo. Entendi. Essa é a função de um vendedor. Qualquer coisa diferente disso é apresentador de produto. Um vendedor de verdade, que se comunica bem, que fala na medida certa, que não fala demais, que tem uma escuta ativa, que tem uma comunicação assertiva, ele faz o cliente sair de um nível de consciência 2 no início de uma reunião e terminar com 8, 9. Ele vai comprar. O cliente não é você que vai comprar, vender. não é você que vai vender, Falar, mas tem que ter preciso de maestria você, para fazer meu um querido. negócio desse. Tem que ter maestria. As pessoas acham que para fazer o cliente ter vontade de comprar é criar o desejo nele pelo produto. Ele vai criar o desejo, mas o desejo nele do produto não está no produto, está em resolver o problema que ele tem, ou o desejo de realizar um sonho que ele tem. É simples assim. Nossa, essa frase que você fala é muito poderosa. Não é porque o produto é bom. O produto pode ser maravilhoso. Se não resolver nada para ele, não tem valor para ele. Ele pode ser muito bom para você, mas para mim não faz a menor diferença. Entendeu? Então, é isso. A sequência de perguntas, e aí é o que um influente tem dificuldade de fazer, porque ele muito mais fala do que pergunta. Já um estável conforme tem muita facilidade de perguntar. Por isso que você fala, como que você faz um conforme ser um bom vendedor? Isso ele tem facilidade. O que o influente não consegue, ele consegue. Ele é muito mais bom perguntador. Ele é mais do diagnóstico. Ele tem uma escutativa maravilhosa. Ele consegue pegar detalhes do que o cliente fala. Para depois ser muito assertivo. Ele é muito assertivo. Ele seria um bom closer, por exemplo. Seria um bom closer. Aí o que ele tem que trabalhar? A conexão. Ele tem dificuldade de conectar com outra pessoa. Porque ele é mais introspectivo, ele fala menos, ele tem dificuldade de gerar essa energia na venda, que é super importante. Então, o que eu faço? O conforme eu treino para ele ser um influente um pouco maior nessa conexão, uma comunicação mais desenvolvida. Ele tem dificuldade, às vezes, de se expressar, mas a gente trabalha isso. E o influente, eu trabalho para ele ter algumas habilidades do conforme. Para ele falar menos, escutar melhor, ser melhor perguntador, que o estável também é. Entendeu? Entendi super. Então, a gente vai desenvolvendo essas habilidades com ferramentas práticas para que essa pessoa consiga enxergar. Cara, eu sou assim, essa é a minha tendência. Então, deixa eu colocar um post-it na minha tela para me lembrar que eu preciso gerar um nível de energia maior, que eu não posso ser... Então, peraí, eu vou fazer diferente, eu vou fazer um exercício de ativação mental antes de uma reunião, porque eu sei que eu vou entrar melhor. Entendeu? Já o influente não é exercício de ativação, é exercício de... paciência. Introspecção. Eu não posso esquecer que eu preciso saber fazer perguntas e ouvir a resposta e me conduzir baseado no perfil do cliente. Entende? Então, é isso. Em relação à comunicação, fala muito. É um grande erro. Escuta ativa, que faz parte da comunicação, tem que desenvolver. Muitas pessoas não têm escuta ativa. Falar demais, perguntar pouco ou perguntar respondendo. Perguntar errado, coisa inútil. Ou perguntar respondendo, que daí faz com que o cliente seja induzido a responder aquilo que você quer. Nossa. Não o que realmente ele precisa responder, entendeu? Uau! Uau! Falando de comunicação digital, na sua opinião, hoje o papel das redes sociais para aumentar as vendas e como as empresas podem utilizar as redes de forma estratégica para se conectar melhor com os clientes? Tem que ter comunicação que fala com os 4 perfis. Vai fazer uma live? Dani, vou fazer uma live. Tem pessoas de todos os perfis me assistindo. Sua comunicação tem que ir... tô gravando um podcast. Conectar com todo mundo. Exato. Aqui eu tô no meu modo mais dominante e influente. Entende? Mas, quando eu explico detalhes, passo a passo, o porquê, o método, eu sei que eu tô falando com conforme estável. Entendeu? É assim, não é o método que ele é maravilhoso porque ele é maravilhoso, né? Ele é assim, eu acredito que ele funciona. Por quê? Porque por trás dele a gente tem neurociência, tem um passo a passo, tem ferramenta neurocientífica, tem todo um projeto que a gente implanta numa empresa para que esse resultado aconteça. Então, essa minha fala, eu tô falando com conforme estável. Você tá trazendo dados e fatos, que para esse perfil, exato, esses perfis... É importante ele entender, mas como que funciona, Dani? Como que é? Se eu entrar em contato com a sua empresa hoje, você vai passar
pelo meu primeiro atendimento, por um diagnóstico. Tem uma pessoa ultra especialista hoje na empresa para entender suas dores, os seus desafios. E aí, baseado na sua necessidade, a gente vai entender o que você precisa. E é personalizado. A gente tem uma prateleira de coisas. Baseado na sua urgência, nas dores, no que você precisa resolver agora, a gente consegue ter diversos tipos de programas diferentes, entendeu? Então, é assim. Para quem está começando a vender e quer criar uma conexão real com os seus clientes, que dica que você daria? Para quem está começando a vender, estuda sobre pessoas. Lê o livro Decifra, Influencie Pessoas. E Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ai, maravilhoso. Lê esses dois livros que vocês vão precisar desenvolver a sensibilidade. Faça a sua análise de perfil comportamental. Para se conhecer, Para você se conhecer e saber, você está começando agora, quais são as suas principais habilidades, as mais potentes, quais que você pode, de fato, explorar, que é fácil para você, porque corre no seu sangue, na sua genética, que você pode explorar para você ter mais sucesso, né? Estudar também sobre o produto ou serviço é muito importante, mas se concentre na pessoa. Para isso, estude sobre pessoas. Estude sobre você, estude sobre pessoas. Você já vai sair na frente. Que me leva a uma pergunta sobre você. Você já vendeu para mais de 1,5 milhão de pessoas em 7 países. Como que você consegue adaptar a sua comunicação para públicos tão diferentes? Qual que é o seu segredo? Aquele seu segredo. O método já impactou, já passou desse número, né? A gente consegue ter dados estatísticos de todas as entregas que a gente faz na mídia digital, com feedbacks do impacto que o método está causando na vida das pessoas. Então, já passou de 1,2 milhões faz tempo. Mas 1,5 a gente tinha. 1,5, já passou. Uma das habilidades do meu perfil natural é influente estável, adaptado a influente dominante, né? Eu tô no adaptado há 10 anos, então para mim é praticamente o meu natural. Mas assim, uma das habilidades é a comunicação. O que eu desenvolvi ao longo do tempo? A comunicação direcionada para cada perfil, que é o que a gente faz com os nossos alunos influentes. Então, eu acho que tem várias coisas que fazem as pessoas acreditarem naquilo que a gente faz. Primeiro, é o track record, é o resultado. De nada adiantaria eu dizer que tudo isso funciona. Não é que de nada adiantaria, mas assim, teria muito menos força se eu não tivesse fatos e dados para comprovar que eu fiz isso por 18 anos. Sim. Né? Então, o fato de ter sido uma vendedora e entender exatamente como funciona a cabeça de um vendedor, onde que tem as travas e onde que a gente destrava, é um grande diferencial. Então, isso a gente tem muita facilidade de explicar. A gente faz muito roleplay. Nas comunicações que a gente faz, eu dou muita oportunidade para vendedores trazerem as dores deles, fazer como eles fazem, mostrar para mim como eles fazem e eu dar direcionamentos na hora. E é muito disruptivo. Tipo, cai muitas fichas. As pessoas são muito impactadas pela questão comportamental, emocional e espiritual também. Então, eu acho que a gente só coloca em prática aquilo que a gente ensina. Eu acho que por isso que o impacto é tão grande, sabe? E é isso que a gente quer ensinar para todo mundo. Não só para vendedor. Acaba que os donos fazem curso com a gente. Às vezes vem a diretoria inteira. Quando a gente faz imersão dentro das empresas, às vezes a gente faz imersão de 2 dias para dar o start no projeto, a diretoria inteira participa. Eu falo, vocês têm que estar. Porque é tão impactante. Esses últimos 3 dias eu dei uma imersão de 3 dias para mais de 100 empresários. No segundo e no terceiro dia veio todos os empresários, os líderes comerciais e todo o time de vendas. Então, assim, foi muito impactante, porque a gente treinou eles na emoção, no comportamento, no relacionamento entre eles. O perfil comportamental não é só para você decifrar o perfil do cliente. É para um líder comercial decifrar o perfil do time dele. Porque se ele souber lidar com os liderados e os liderados souberem lidar com o líder, cara, a gente melhora conflitos, a gente melhora performance, a gente melhora relacionamento. Assim, de uma forma absurda. Então, são muitos ganhos, entende? Tem muitos ganhos em ajustar tudo isso. E aí, acho que a grande vantagem é, eu estudei tudo isso de forma isolada. Só que eu apliquei tudo em vendas. Eu também sou empresário, eu também tenho time de vendas, eu também tenho um time para treinar. Ou seja, eu consigo ter a visão dos dois lados, entende? Do dono que tem o time, que sabe os desafios que é treinar, desenvolver, contratar. E também do vendedor que está no meu time, porque eu estive no lugar dele. Muitas vezes estou, às vezes eu entro em alguma outra negociação com alguma empresa. Então, eu também estou até hoje, sabe? Então, é isso. A gente meio que faz o que a gente pratica. Então, acaba se tornando natural, entendeu? Entendi. Quando a gente fala em vendas, fica muito a coisa da relação, da troca comercial. Mas a gente
esquece que a gente vende o tempo inteiro para todo mundo. A gente vende uma ideia, a gente vende um conceito, a gente vende... Cara, a gente vende o tempo inteiro. É por isso que toda a diretoria participa. Porque se todo a própria mundo... meta de venda, se você não vender a ideia da meta... Não, sabe como é que você vai engajar a sua equipe? Você não acredita. Eu cheguei a uma conclusão. Eu não. Um cliente nosso de uma grande empresa, ele é CEO da empresa. Aí ele participou do treinamento. Eu falei assim, ô Fernando, eu queria que você participasse do treinamento sobre a técnica de vendas da sua empresa. Por que a gente tem que implantar isso e tal? Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. 3 horas de treinamento você vai ter que estar. Cara, só 3 horas. No final, é porque são muitos treinamentos, né? Mas esse especificamente era de 3 horas. Aí ele falou assim, terminou o treinamento, ele mandou um áudio pra mim. Ele falou assim, Dani, primeiro, eu tô impactado. Cara, a gente já fez muitos treinamentos de vendas aqui e tal. Nunca foi tão didático, tão prático, tão... o pessoal tá com a cabeça explodindo, eles estão muito motivados. Agora a gente sabe o que fazer, exatamente o que fazer. Eu falei, é isso. E a líder tava lá com a gente, super comprada, líder tocando o projeto junto. Daí ele falou assim, mas eu entendi onde que tava a minha principal falha. Você vendeu muito melhor do que eu a meta e o que eles tinham que fazer. Eu fui péssimo em vender a meta. Agora, todos eles querem fazer o que você falou pra fazer. Só que eu tô falando isso tem 3 meses. E por que eles não ficaram assim antes? Ou seja, eu preciso desenvolver as minhas habilidades de vendas pra eu poder vender do jeito que você vendeu que tem que ser feito pra eu ver esse time que você me ajudou a construir agora. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Gente, vender é uma habilidade que coloca qualquer pessoa num patamar acima do que ela tá. Você vai falar com o seu chefe, você vai pedir um aumento, não importa qual seja a sua função. Você pode ser um estagiário, você pode ser um diretor, você pode ser quem for. Como é que você vai pedir um aumento se você não tiver habilidade de vendas, se você não souber a lógica de como desenvolver o pensamento em outra pessoa, para não é convencer a pessoa do que você quer, é conscientizar. Conscientizar a pessoa é muito mais inteligente do que convencer. Você vai estar lascado. Você pode ser um baita diretor e tá ganhando menos do que um outro diretor que fala melhor que você, se vende melhor do que você se vende. E você vai estar sempre ali como o cara que é muito capaz, mas não consegue mostrar a sua capacidade. É isso. Vender a habilidade que todo mundo deveria ter, de colocar pra fora o que realmente essa pessoa é. De se Tem tanta gente boa, incrível, maravilhosa, que não sabe falar que é boa. E aí? Vai ser sempre visto como alguém que não é tão bom assim. Porque você não consegue falar. E aí tem outra pessoa que nem é tão boa assim, mas ela se comunica bem, ela sabe se colocar, ela sabe se portar, ela sabe colocar pra fora o pouco do que ela tem. E ela é vista como alguém melhor do que aquele que não fala melhor, que não fala bem. Então, assim, habilidade, todo mundo deveria fazer um curso de vendas na vida. Eu falo isso, todo mundo na vida deveria fazer um curso de vendas. Especialmente se ele leva em consideração o ser humano. Entender sobre pessoas. Porque daí, meu amigo, você fica... É muito difícil competir com uma pessoa que é boa em pessoas e boa em comunicação. É muito difícil. É muito difícil. E se ela tiver ainda habilidades, competências, né? Competências profissionais. Você é competente profissionalmente dentro do que você faz? Você é bom com gente. E você sabe se comunicar, você tem habilidade de comunicação, você sabe se vender. Acabou. Não tem como. Você vai ser um destaque onde você colocar o pé. É isso. É a receita. Tipo assim... Então, tem dificuldade? Vai fazer um curso de vendas. Mas eu não vendo. Vende sim. Deveria. Tá pelo menos se vendendo, né? Pelo menos se vendendo. Deveria. Uau! Ó, pra fechar com chave de ouro, o que você acha que as vendas serão? Como que as vendas vão evoluir nos próximos anos? Principalmente com esse cenário digital, inteligência artificial, etc, etc, etc. Como que você vê as vendas? Tá, eu tenho muita clareza sobre isso. A inteligência artificial vai substituir todas as pessoas que hoje fazem vendas transacionais. Venda simples, de produto barato, assim, 98% de certeza que todas elas vão ser substituídas por uma inteligência artificial. Então, se você é vendedor, se você quer ter sucesso como venda, se você quer ganhar bem como vendedor, você tem que ser um vendedor de alto nível. Você tem que ser um vendedor que a inteligência artificial não consegue substituir. Dani, dá um exemplo Se você é um vendedor que fica ali no telemarketing, né? Ou num atendimento, vendendo algo de 200, 300 reais, até um pouquinho mais caro, mas que a pessoa, comunicando ali com uma inteligência artificial no WhatsApp, você faz venda por WhatsApp, sem conversar com o cliente, sem fazer diagnóstico nenhum com ele, pode ter certeza que em pouco tempo não vai mais precisar de você. Se é para ter uma venda no WhatsApp, que você manda um PDF, você tira uma ou outra dúvida da pessoa e manda um link de pagamento, isso não é venda. Isso é apresentar produto. Isso vai acabar. Nos próximos anos, isso vai acabar. Vai sair muito mais barato para uma empresa colocar uma inteligência artificial treinada, que vai até ser mais performática do que a pessoa que está lá, que às vezes não segue um script, não faz algumas perguntas. A inteligência artificial vai conseguir fazer isso. Então, se você quer
construir uma carreira comercial, para gerar prosperidade de verdade, você tem que ser um vendedor que é insubstituível. Dani, dá um exemplo. Quem vende, por exemplo, tecnologia, quem vende software. Vai ser muito difícil uma inteligência artificial substituir um vendedor de software. É uma venda mais difícil, é uma venda que exige outros decisores, é uma venda de um valor mais agregado e que você articula o negócio, entende? Uma venda consultiva. Uma venda consultiva que exige diagnóstico. Essas pessoas vão ser já ganha muito bem, tá? Sim. Já tem vendedores que ficam ricos através da venda consultiva. Além de você ser muito mais valorizado, porque se a inteligência artificial ela vai substituir as vendas transacionais de vendedores comuns, você imagina que a demanda por vendas consultivas ela vai aumentar. E esses vendedores que foram substituídos vão para onde? Então, ou eles se desenvolvem para se tornar um vendedor mais alto nível e ser muito reconhecido por isso e desenvolver inteligência de vendas, ou ele vai ter que procurar outra profissão. Porque é o que vai acontecer. E as empresas, se não investir agora num time de alta performance mesmo, também vai sofrer. Por quê? Porque cada vez mais o cliente com mais informação, com mais acesso à inteligência artificial, se ele chegar no seu time de vendas e seu vendedor for fraco, o chat GPT vai responder melhor do que o seu vendedor vende para ele. Então, se ele não for muito bem preparado, se ele não souber se conectar, não souber fazer perguntas, não souber gerar, de fato, valor, o seu negócio vai estar em risco. Porque qual vai ser o seu diferencial? Ah, mas a gente está vendendo muito hoje. Eu recebi um pedido de uma grande montadora no Brasil que falou assim, a gente está vendendo muito. Hoje a gente não consegue dar conta da demanda. Hoje a gente não consegue dar conta da demanda. Mas sabe por que a gente está falando com você? Porque a gente quer se preparar, porque não dá para a gente acreditar que vai continuar assim nos próximos anos. Então a gente quer ter um time de alta performance, porque se em algum momento acontecer um momento de vacas magras, a gente vai estar preparado. Uau! Então, assim, se você está vendendo muito, você tem que se preparar, porque as coisas vão mudar demais nos próximos anos. Se você está vendendo pouco, você tem que se preparar 10 vezes mais. Porque com todas as mudanças que vier, a probabilidade de você quebrar mais rápido ainda é maior se você não estiver investindo num time de alta performance. E aí, Dani, como é que constrói um time de alta performance? Cultura, cultura de vendas, liderança forte, treinamento contínuo e acompanhar os números do seu negócio. Essa é a forma de manter algo crescente, estruturado, robusto, para você ter orgulho dessa empresa que você construiu e chegar onde você merece chegar por todo o seu propósito. É isso. Uau! Você que chegou até aqui com a gente, respira comigo, porque olha, tô saindo daqui, cabeça fervendo. Dani, obrigada. De nada, Dani. Obrigada. Eu sei que a gente estendeu uns 15 minutinhos aqui do seu tempo, mas tenho certeza que você foi mais longe hoje com a sua missão, com o seu propósito. Que bom. Viu? Fico feliz. Tô aqui pra isso. Foi maravilhosa a sua participação. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo. Compartilha o podcast com outras pessoas que precisam ouvir isso também. Isso aí. Você que tá aqui no Spotify, não esquece de deixar suas estrelinhas, de deixar o seu like, de deixar seu comentário, de participar. Isso ajuda a gente a espalhar o conteúdo para mais gente que precisa. Manda o link desse podcast no WhatsApp para alguém que você sabe que precisa se preparar para melhorar o seu time de vendas, que precisa de comunicação, que vende por aí. Se você tá no YouTube, deixa o seu comentário aqui também, que vai ser uma honra ver o que você achou, ver o seu insight, tá bom? Um beijo e até o próximo Rugido Cast. Tchau. Boa. Yeah.